Praias convidativas, ruas com palmeiras, pôr do sol tropical e muitos shopping centers com os últimos lançamentos da moda, joias e eletrônicos. Estas não eram as imagens que a equipe do Está Escrito Canadá estava esperando ao chegarmos na Angola. A Angola está crescendo no mundo dos negócios. A crise mundial não é mencionada por aqui. Graças aos bilhões de dólares das rendas de petróleo e o fim de uma guerra civil que perdurou décadas, a Angola está vivendo uma explosão de novas construções e melhorias na infraestrutura. Novas casas e condomínios com valores desde centenas de milhares de dólares até milhões de dólares podem ser vistos ao redor. Mas, infelizmente, o desenvolvimento beneficia a muito poucos. Este é o tipo de cenário que nós esperávamos e que certamente você tem em mente quando pensa em Angola. Ruas sujas e empoeiradas, cheias de poluição de fumaças de veículos, favelas que são literalmente construídas em depósitos de lixo, crianças desnutridas e sem esperança de uma vida melhor. O cidadão angolano vive num país de grande riqueza, mas a grande parte não possui nem um pouco desses recursos. Para a maioria dos angolanos, o futuro parece sem esperança. O Está Escrito veio com a missão de mostrar às pessoas de Luanda, capital de Angola, que existe esperança e liberdade para o futuro. E que a esperança pode ser encontrada através da graça salvadora de Jesus Cristo. Por 10 noites, os pastores Bill Santos e Douglas Pereira apresentaram as verdades bíblicas para milhares de angolanos em 2 diferentes locais. O pastor Bill esteve na igreja central de Luanda, que a cada noite lotava de pessoas sedentas pela palavra de Deus. Já o pastor Douglas apresentou os mesmos temas num lugar ao ar livre, com cerca de 3.000 pessoas todas as noites. Durante o dia, o pastor Douglas Pereira dava treinamento para os pastores e membros locais, ensinando-os sobre os melhores e mais eficazes métodos de evangelismo. A igreja em Angola sofreu durante muitos anos por causa da guerra civil, mas agora o país está relativamente estável e a necessidade de pastores e membros treinados nunca foi tão grande. Nós pudemos passar adiante a experiência e habilidades do time do Está Escrito que estava presente. Os angolanos responderam ao chamado de Deus de forma incrível. Ao final de nossas reuniões, 232 almas se entregaram a Jesus através do batismo. E 600 pessoas estão estudando a Bíblia com planos para em breve serem batizadas. Estas pessoas agora possuem a esperança de um futuro melhor. O Está Escrito veio a Angola para oferecer uma vida melhor a todos. A liberdade foi conquistada por aqui. Por muitos, a Angola estava sob o controle internacional. Esta fortaleza foi construída pelos portugueses um pouco depois da sua chegada aqui em Angola. Angola foi fundada em 1575. Os portugueses chegaram aqui debaixo da liderança de Paulo Dias de Novaes. Ele trouxe com ele 100 famílias e 400 soldados.
A cidade de Luanda foi só formada em 1605. Alguns anos após a chegada dos portugueses aqui, Portugal perdeu seu rei e o rei espanhol tomou a monarquia portuguesa. Os portugueses ficaram preocupados com isso, então os territórios foram colocados em segundo lugar. Os holandeses tomaram vantagem dessa situação e eles ocuparam Luanda em 1641. Os escravos vindo daqui da Angola eram essenciais para o desenvolvimento da colônia portuguesa no Brasil. Mas o tráfico de escravos foi interrompido com a ocupação dos holandeses. Em 1648, depois dos portugueses terem ganho a sua independência dos espanhóis, um grande grupo de portugueses, uma grande força armada, veio até Luanda do Brasil, debaixo do comando de Salvador Correia de Sá. Eles retomaram Luanda e, como resultado, um grande número de portugueses começou a chegar a essa região. O comércio era principalmente entre Angola e o Brasil, que também era uma colônia portuguesa. Por sinal, os navios brasileiros eram os que se mais viam aqui no porto de Luanda. Angola, uma colônia portuguesa, parecia mais ser uma colônia do Brasil, que também era uma colônia portuguesa. A influência brasileira foi sentida aqui através dos jesuítas, particularmente na área de educação e de religião. De 1764 em diante, houve uma mudança gradual de uma economia baseada no comércio dos escravos a uma economia baseada na produção para consumo doméstico. Em 1836, o comércio dos escravos foi abolido e em 1844, o porto de Angola foi aberto para navios estrangeiros. Em 1850, Luanda era uma das cidades mais desenvolvidas em todo o Império Português, fora do país de Portugal. Aqui em Luanda tinha muito comércio, várias companhias de exportação, exportando produtos como o óleo de amendoim, a cera, a madeira, o marfim, algodão, café, cacau e muitos outros produtos. O milho, o tabaco, a carne seca já eram produzidos aqui em Angola. O relacionamento entre o governo português e Angola começou a mudar com algumas reformas que foram introduzidas no início do século XX. A queda da monarquia portuguesa, um clima internacional favorável, fez com certas reformas começassem a aparecer aqui em Angola. Reforma na área de agricultura, educação. E com a chegada da nova lei, do novo Estado, Angola se tornou uma província portuguesa. A situação estava calma e bem estável. Haviam grandes desenvolvimentos na área de economia local, educação. O padrão de vida tinha subido. Transporte era pelo país inteiro, quase. Mas na segunda parte do século XX, esse clima calmo começou a ficar mudado. Os primeiros movimentos nacionalistas começaram a aparecer. Em 1950, os primeiros grupos se organizaram. Eles começaram a exigir certos direitos para os angolanos e o movimento de independência nasceu. O regime português não estava a fim de dar os direitos que eles estavam pedindo.